Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo. Aqui é o irmão Nildo. Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja contigo. O assunto de hoje é perdão e salvação. O principal objetivo da vinda de Jesus ao mundo foi salvar os pecadores. E essa verdade nós encontramos em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu sou o principal pecador que Jesus veio salvar. Você também é o principal pecador que Jesus veio salvar. Por quê? Porque eu e você somos únicos em todo o universo. Ninguém é igual a você. Você tem as suas características próprias. Só você pensa do seu jeito, só você fala do seu jeito, só você faz as coisas do seu jeito. E só você tem o seu caráter personalizado. E todas as pessoas do mundo são assim, são únicas. E se houvesse um único pecador no planeta Terra, Jesus também vinha morrer por ele, somente por esse pecador. Mas a Bíblia diz que Jesus veio salvar os pecadores, então são muitos, né? Aliás, todos no planeta Terra são pecadores. Que na verdade, quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles transgrediram a ordem de Deus. Deus disse que não era para eles comer daquele fruto, eles comeram. Eles foram expulsos do jardim do Éden e eles se apartaram de Deus, dos caminhos do Senhor, eles se desviaram do caminho de Deus. E eles tinham a natureza divina. E quando eles comeram, desobedeceram, comendo o fruto proibido, eles receberam a natureza chamada natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, ela é a separação de Deus. E o pecado original podemos chamar de separação de Deus. E quando o indivíduo é separado de Deus, ele comete muitos pecados. Porque pecado, no plural, é a violação da lei de Deus, é a transgressão da lei de Deus. Então, a pessoa separada de Deus, ele não obedece a palavra de Deus, ele não obedece os seus mandamentos e vive em pecado, porque pecado é transgressão da lei de Deus. Na verdade, é o resultado, a transgressão da lei de Deus é o resultado de ser separado de Deus. A separação de Deus é a causa e a transgressão da lei de Deus é o resultado dessa causa. Mas é bom sabermos que Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, você é a principal pessoa que Jesus veio salvar. E essa palavra é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Ela merece toda aceitação. Ela merece ser aceita, essa palavra. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais você é a principal pessoa e eu também. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. João 3,16. Deus demonstrando aqui o seu amor pelos pecadores, seu grande amor, pois o homem já havia se separado dele, o casal santo, o casal que povoou a terra, todos nós viemos de Adão e Eva, todos nós somos descendentes de Adão e Eva, nós somos filhos de Adão.
e nós também herdemos dele a natureza pecaminosa. Infelizmente, foi um legado que Adão deixou, o pecado, a raça humana. E esse pecado, ele trouxe a morte. E Jesus, ele veio para nos salvar, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E nós temos esse privilégio de aceitar essa palavra. Então ele amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Olha que é interessante percebermos que o versículo é claro, que Jesus ele veio salvar, veio garantir a vida eterna para aquele que nele crê. Somente os que creem em Jesus, eles não vão perecer, mas vão ter a vida eterna. Então nós devemos aceitar esse sacrifício que Jesus Cristo fez por nós e crer nesse sacrifício e aceitar. E a Bíblia diz em Isaías capítulo 53, 4 a 6, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha, esse texto aqui nos fala o quão é sério o pecado. O pecado é uma coisa muito séria. Nós não devemos brincar com ele, pois foi por causa do pecado que nós cometemos, que nós vivemos fazendo, que Jesus ele sofreu tão cruelmente, que Jesus passou por muitas dores, Jesus passou por muita aflição, muita angústia, por muita humilhação, e ele passou também pela morte. Ele morreu por nós, em nosso lugar, ele nos substituiu. Então você vê que o pecado, ele fez um Deus morrer por nós. Então é muito sério essa questão do pecado. E esse texto aqui nos mostra o quão é sério. Porém, devemos levantar as mãos para Deus e agradecer pelo seu Filho amado que Ele nos deu para nos substituir e para que possamos, através dele, ter a vida eterna. Porém, Jesus morreu uma só vez por todos. E se Jesus veio para morrer em nosso lugar por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados, então significa o quê? Que nós não devemos viver em pecado, que nós não devemos ser contra as palavras de Deus. Nós devemos ser a favor das coisas de Deus, devemos aceitar a sua palavra para viver em harmonia com Deus, para viver diante de Deus, obedecendo a sua palavra. Que fica esse alerta aqui para todos nós. E quando nós aceitamos o sacrifício expiatório de Cristo por nós, o que mais precisamos fazer? É nos arrepender e nos converter. Atos capítulo 3, 19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Provérbios capítulo 28 e 13 diz o seguinte: quem cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E isso é arrependimento, é abandono dos pecados, é tristeza pelo pecado e abandono deles. Quando nós nos sentimos tristes por termos cometido algum pecado e abandonamos esse pecado, confessamos a Deus e abandonamos, nós somos perdoados por Deus, nós alcançamos misericórdia. E quando há arrependimento, então há conversão, há mudança, a transformação de vida. E a transformação de coração pela qual nos tornamos filhos de Deus
É o novo nascimento que está escrito na Bíblia. Nascer de novo. A pessoa é uma nova criatura. Pois quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. E a palavra de Deus também diz, em 1 João capítulo 1, verso 7, diz o seguinte: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então nós somos purificados de todo pecado. Nós somos purificados de todo pecado pelo sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É quem nos purifica de todo pecado. Então é um sacrifício altamente qualificado, um sacrifício suficiente para nos salvar. E quando nós somos perdoados de nossos pecados, então de que forma podemos demonstrar o nosso amor por Deus? Já que Ele tem demonstrado o seu amor por nós, a Bíblia diz assim, que se nós o amamos é porque Ele nos amou primeiro. Então, de que forma nós amamos a Deus? Demonstramos o nosso amor por Deus. O próprio Jesus, Ele nos dá a resposta. Em João 14, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. É guardando os mandamentos de Deus que provamos que amamos a Deus. E se nós agora voltarmos a viver em pecado, o que pode acontecer? Em 1 João 2:1 diz o seguinte: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo é o nosso advogado diante de Deus. Ele que pode então interceder por nós, Ele que pode, Ele é o meio de comunicação entre Deus e o homem. Então Jesus, Ele está disposto a nos salvar, Ele está disposto a nos perdoar e nos dar a salvação, a vida eterna. Mas para isso precisamos deixar de fazer coisas que não lhe agradam. Precisamos deixar de fazer aquilo que não agrada a Deus. Porque a salvação ela é de graça, ela é gratuita, mas ela é condicional. Ela tem uma condição para isso. A condição para a salvação é a obediência, que é o fruto da fé. A obediência é o fruto da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé sem as obras é morta. A palavra de Deus nos diz isso. Vamos ficar por aqui. Eu muito agradeço a sua atenção, muito obrigado. Eu peço que você se inscreva. Você que já é inscrito, muito obrigado. E que Jesus te abençoe sempre. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você gostou do vídeo, dê um like. Você que não é inscrito, se inscreva. Porque aqui tem verdades que você precisa saber. E compartilhe esse vídeo. Ative o sininho das notificações. Muito obrigado. Que Jesus te abençoe sempre.